Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Estados Unidos e Israel declararam hoje que mais de 1.700 alvos do regime iraniano já foram atingidos desde sábado. O prédio usado pelo colegiado que vai escolher o novo líder supremo foi bombardeado. A ação de Israel e dos Estados Unidos demonstra que nenhuma instituição do regime iraniano está protegida. Os ataques do Irã contra Israel atingiram uma área residencial no centro do país e destruíram prédios e carros. Ninguém ficou ferido. As tropas israelenses também começaram ofensivas por terra no Líbano e realizaram novas operações com mísseis para neutralizar os terroristas do Hezbollah, que apoiam o Irã. O consulado americano em Dubai e a embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita foram atacados por drones. O regime iraniano sinalizou que quer retomar as negociações de um acordo nuclear, mas Donald Trump disse que agora é tarde demais. O presidente americano afirmou ainda que o Irã estava prestes a atacar os Estados Unidos e que, por isso, autorizou uma operação militar. Trump garantiu ainda que os Estados Unidos possuem estoques ilimitados de munição que estão sendo usados nessa guerra. Afirmou também que vai garantir a segurança para o transporte marítimo de petróleo e, se necessário, com escolta da Marinha Americana. Na Europa, Reino Unido, França e Grécia enviaram navios e sistemas antimísseis ao Chipre para proteger as bases militares de ataques por drones. Em 4 dias, o número de mortos no Irã passa de 780. Sequência de ataques adia a escolha de novo líder supremo. Preço do barril de petróleo volta a subir, com navios parados no Estreito de Hormuz. Aqui no Brasil, o presidente do Senado mantém quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Pai de jovem envolvido em estupro coletivo é exonerado do cargo de subsecretário de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Puxada pelo agronegócio, a economia brasileira cresce pelo 5º ano seguido. Depois de vencer de goleada, o Flamengo dispensa o técnico Felipe Luiz. E a preparação de Palmeiras e Novo Horizontino para o primeiro duelo da decisão do Campeonato Paulista. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. Em São Paulo, um laudo do Instituto de Criminalística revelou que não havia vestígio de pólvora nas mãos da policial militar Gisele Santana. O caso foi registrado como suicídio, mas mudou para morte suspeita depois que a família da mulher foi ouvida. Olha, apenas o marido e a vítima estavam em casa naquele momento. Ele é oficial da Polícia Militar e hoje pediu afastamento das funções por 30 dias. Menos de 24 horas depois da reconstituição no apartamento do casal, a investigação já tem os laudos que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte da PM Gisele Santana, de 32 anos. Apenas ela e o marido, também policial militar, estavam em casa. O laudo necroscópico apontou que o disparo foi feito por uma arma encostada no lado direito da cabeça. As imagens mostram marcas de sangue no apartamento. Vestígios também foram encontrados pela perícia no box do banheiro. A nossa tese, a tese da família, de que não houve um suicídio e sim um feminicídio. Em depoimento, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto afirmou que estava no banho quando ouviu um barulho de tiro e que encontrou a esposa caída na sala com a arma dele na mão. Disse ter acionado o resgate, a polícia militar e ligado para um amigo desembargador. E antes de sair de casa, tomou mais um banho. Ele confirmou que o casal passava por uma crise. Inicialmente, o caso foi registrado como suicídio, mas depois dos depoimentos de familiares de Gisele, passou a ser investigado como morte suspeita. Se ela tivesse cometido suicídio e não tinha motivo para tal, a arma não estaria na mão dela,
e eu garanto que o coronel não iria tomar o segundo banho. Os laudos também apontam que nas mãos de Gisele não foram encontrados vestígios de pólvora. O tenente-coronel pediu afastamento das funções. Para a Polícia Civil, ele ainda não é considerado suspeito. De acordo com a Secretaria da Segurança, novos laudos devem ser acrescentados à investigação. A Polícia Civil aguarda a autorização da Justiça para fazer a exumação do corpo de Gisele. No Rio de Janeiro, 2 dos 4 acusados de envolvimento em um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos se entregaram hoje na delegacia. A polícia investiga se esse mesmo grupo estaria envolvido em outros casos de violência sexual. Os suspeitos se apresentaram em diferentes delegacias da Zona Sul do Rio e foram transferidos para o sistema penitenciário. Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertô, de 19 anos, ficaram em silêncio. A polícia ainda procura por Bruno Felipe dos Santos Alegrete e Vitor Hugo Oliveira Simonim, de 18 anos. Os 4 se tornaram réus por estupro qualificado após denúncia de uma adolescente de 17 anos. O caso aconteceu no fim de janeiro, em um apartamento em Copacabana. Câmeras de segurança mostram que parte do grupo chega antes da vítima. Pouco depois, a jovem aparece acompanhada de um amigo da mesma idade, que também é investigado. Exames confirmaram que a vítima sofreu violência física e sexual. Hoje, a polícia fez novas buscas em imóveis ligados aos acusados. Os advogados de João Gabriel negam a acusação. A defesa dos outros investigados não foi encontrada. Um deles, Vitor Hugo Oliveira Simonim, é filho de José Carlos Costa Simonim, que atuava como subsecretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio. Ele foi exonerado nesta terça-feira. Nas redes sociais, a secretária responsável pela pasta disse que não compactua com qualquer ato que fira a dignidade feminina. Afirmou ainda que presta apoio jurídico e psicológico à adolescente e à família. Além da acusação de estupro da jovem de 17 anos, a polícia passou a investigar outros possíveis casos de violência sexual envolvendo os 5 suspeitos. Parentes de pelo menos outras 2 vítimas já procuraram delegacias para fazer denúncias. Já temos 2 novas vítimas e esses fatos não são recentes. Agora que elas tiveram coragem de vir denunciar. Uma, eu já sei que foi vítima lá em 2024, 14 anos apenas. Ela foi atraída para esse apartamento, para esse imóvel, e lá ela também foi barbaramente vítima de crime sexual. A operação conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã entrou no 4º dia. O exército israelense começou uma ofensiva por terra no Líbano, depois que mísseis do grupo terrorista Hezbollah e do Irã foram disparados contra o país. As imagens da câmera de segurança mostram um estrago que estilhaços de um míssil iraniano provocaram. A casa é da Tzipi. Ela conta que a explosão foi muito alta. As marcas estão na parede, mas a imagem mais impressionante é que os estilhaços conseguiram derrubar a porta desta garagem que caiu sobre os carros. Uma destruição completa. Cada perfuração dessa é como se fosse um tiro. Tenta imaginar uma metralhadora atirando para todos os lados aqui. Os destroços são fragmentos de mísseis interceptados. Por isso que a orientação da frente interna da Segurança Civil aqui de Israel é que as pessoas têm que ficar nos bunkers durante 10 minutos depois do alarme, porque mesmo que o míssil é interceptado, tem 10 minutos que os estilhaços ainda podem cair. Neste outro prédio, nos arredores de Tel Aviv, 12 pessoas ficaram feridas na queda de munições de uma bomba de fragmentação. Em Teherã, houve intensas explosões. O aeroporto da cidade foi atingido. Israel também diz ter atacado um complexo subterrâneo onde cientistas estariam desenvolvendo componentes para armas nucleares. O principal ataque foi na assembleia que escolhe o novo líder supremo do Irã. Hoje foram abertas covas para enterrar 168 vítimas de um ataque no sábado a uma escola. O governo de Israel diz que apura as circunstâncias do bombardeio. O local atingido fica a poucos metros de uma base militar.
Em outra ofensiva, um comandante da Guarda Revolucionária foi morto. Ele era o responsável por atividades no Líbano. A pressão sobre o grupo terrorista libanês Hezbollah aumentou com novos bombardeios à capital Beirute. E pela primeira vez desde o início das operações, tropas israelenses fizeram uma incursão terrestre no sul do Líbano, perto da fronteira. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que os ataques ao Irã e ao Líbano vão aumentar e que o Hezbollah cometeu um grande erro ao entrar no conflito. Que tal a gente olhar tudo isso agora de cima? Israel e Estados Unidos já fizeram mais de 1.700 ataques desde o início das operações no Irã. Eu vou te mostrar agora no mapa como foram os ataques de hoje. Repare nesses pontos em vermelho. São os alvos bombardeados por Estados Unidos e por Israel. Essas áreas se concentraram na capital Teherã e também em algumas regiões do norte do país. Agora a gente vai ver o contra-ataque iraniano nestes pontos menores em azul. Foram vários países da região atingidos, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Jordânia e, é claro, Israel. Eu chamo a sua atenção agora para uma nova frente aberta hoje nessa batalha. É uma operação por terra. As forças israelenses iniciaram um avanço com tropas pelo sul do Líbano. Até agora, uma das principais características desse conflito era justamente a falta de militares em solo. Os ataques vinham sendo feitos à distância, com mísseis e bombardeios aéreos. O exército israelense tem conseguido atingir bairros de Beirute, capital do Líbano, onde estariam integrantes do Hezbollah, grupo terrorista que é financiado pelo Irã. Agora, outro ponto importante. O governo libanês não participa dos ataques contra Israel, mas também não consegue conter a atuação, a influência do Hezbollah no sul do país. A operação terrestre nessa área é estratégica, portanto, porque o sul do Líbano funciona como um corredor de influência na fronteira com Israel. A presença de terroristas do Hezbollah na região é considerada por Israel uma ameaça direta às cidades do norte do país. E o Irã voltou a atacar Israel agora à noite. O nosso correspondente Vitor Larregina fala ao vivo de Tel Aviv. Vitor, muito boa noite para você. Qual é a situação neste momento? Boa noite, Mariana, Edu. As sirenes voltaram a tocar minutos atrás, mísseis foram interceptados e estilhaços caíram sobre o território israelense, mas ninguém ficou ferido. Mais cedo, o porta-voz do exército israelense afirmou que uma instalação ligada ao programa de armas nucleares do Irã foi destruída em Teherã. A estrutura era parcialmente subterrânea e no local estavam cientistas nucleares. Em meio à guerra, a ministra dos Transportes de Israel afirmou que o espaço aéreo do país vai ser reaberto de forma gradual a partir desta quarta-feira. É o caso do aeroporto Ben Gurion, que fica próximo aqui de Tel Aviv. E é a principal porta de entrada internacional do país. Mariana, Edu. E é isso que preocupa, Victor. Obrigado pelos detalhes ao vivo daí. Olha, o presidente Donald Trump disse hoje que só autorizou essa operação militar contra o Irã por acreditar que o país estava prestes a atacar os Estados Unidos e países aliados. Essa declaração foi feita durante o encontro com o chanceler da Alemanha, na Casa Branca. Trump disse para os jornalistas que a ação militar no Irã tem sido um sucesso. They have no navy, it's been knocked out. They have no air force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. O presidente garantiu que os Estados Unidos possuem estoques praticamente ilimitados de munição. We have plenty, but we have unlimited middle and upper ammunition, which is really what we're using in this war. As declarações foram feitas durante a terceira visita do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, aqui à Casa Branca. Um dos principais temas discutidos foi o futuro do Irã depois de uma possível queda do regime dos ayatollahs. O presidente americano foi questionado sobre o príncipe herdeiro do Irã que vive nos Estados Unidos. Trump disse que Reza Pahlavi é uma opção para assumir o poder, mas que prefere alguém de dentro do país, sugerindo um modelo político parecido com o instalado na Venezuela. Depois da captura de Nicolás Maduro, a vice, Delcy Rodrigues, assumiu a presidência e se tornou aliada de Trump. Venezuela was so incredible because we did the attack and we kept government totally intact. And we have Delcy, who's been very good.
Durante a coletiva, Trump afirmou que pretende romper relações comerciais com a Espanha, após o governo negar o uso de bases espanholas em eventuais ataques ao Irã. E elogiou a Alemanha por fazer o oposto. O presidente ainda criticou o Reino Unido por não ter tomado a mesma decisão num primeiro momento, apesar de depois ter liberado bases para ações de defesa. Not Winston Churchill. O republicano se referiu ao ex-ministro inglês, conhecido pela habilidade política em negociar e liderar crises. Mais cedo, disse que, embora Teherã queira negociar, agora já é tarde demais. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã não comentou a declaração de Trump. Ali Larange disse que o país está preparado para uma guerra longa. E o Jornal da Record vai voltar a falar sobre a guerra no Oriente Médio ainda nesta edição. E olha, amanhã tem novo alerta de temporal no sul e no nordeste. Lidiane Sayuri já está por aqui com os destaques da previsão do tempo. Lid, boa noite. Oi, Edu. Os temporais isolados podem atingir o Rio Grande do Sul com rajadas de vento que podem chegar a 80 km por hora. Boa noite a você. Mariana, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Já no centro-oeste e no oeste de São Paulo, as temperaturas podem se aproximar dos 38 graus com baixa umidade do ar. Em São Paulo, nada de chuva e máxima de 29 graus. Em Porto Alegre, alerta de ventos fortes e temporais, faz até 34. Em Cuiabá, dia abafado com 32 graus e pancadas de chuva típicas de verão. São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também vão registrar tempo seco e calor. As imagens de satélite mostram nebulosidade, principalmente sobre o norte e o nordeste. Amanhã tem previsão de chuva mais intensa entre Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Ceará. A tendência é de que a chuva permaneça no ritmo para e chove o dia todo. Em Maceió, faz até 31 graus à tarde, 29 em Porto Velho e em Goiânia. Em Vitória, 33 e até 28 em Florianópolis. Tempo delivery. O Adriano é de Olinda, Pernambuco. Oi, Adriano. Se prepare para uma quarta de muitas nuvens, mas sem chuva. Na quinta e na sexta, pancadas à tarde e à noite. As máximas não passam de 31 graus. O Neri é de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Olá, Neri. Uma frente fria se aproxima e o tempo deve ficar mais instável por aí. Quarta e quinta com pancadas de chuva à tarde e à noite, faz até 31. Na sexta, previsão de temporal, máxima de 28. Participe do nosso Tempo Delivery com a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Lidiane. E ainda hoje, Estados Unidos fecham embaixadas depois do ataque a consulado nos Emirados Árabes. E também, quadrilha que furtava combustível de dutos da Petrobras é presa no interior de São Paulo. Sete pessoas foram presas no interior de São Paulo, suspeitas de integrar uma quadrilha que furtava combustível de dutos da Petrobras. O prejuízo estimado é de 5 milhões de reais. Em todo o país, houve crescimento desse tipo de crime. Ainda era madrugada quando policiais chegaram a este sítio perto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Agentes esperavam encontrar um dos chefes da quadrilha. Polícia! 7 pessoas foram presas na região. Os suspeitos perfuravam dutos de alta pressão e instalavam equipamentos para desviar o combustível para caminhões. As investigações começaram no meio do ano passado. A estrutura da quadrilha era bem organizada e atuava em pelo menos 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Nós conseguimos identificar o motorista que participou desse furto. E, a partir disso, nós conseguimos delinear toda uma organização criminosa. O presidente do Instituto Combustível Legal afirma que o produto desviado quase sempre é vendido com adulteração para abastecer uma extensa rede do crime organizado. Quadrilhas organizadas, muito tecnicamente preparadas, provavelmente com informações internas, que conseguem mapear esse petróleo, para onde ele está indo e por onde passa. Antes que a Petrobras possa descobrir, eles conseguem manter até a pressão no duto e levar
o combustível. São Paulo é o recordista deste tipo de delito. Houve 22 casos em 2025. O estado concentra 70% dos registros no país, seguido por Minas Gerais. Tem um fluxo muito grande aqui de produção de petróleo, né? Nós temos o terminal de Paulínia, temos algumas refinarias no interior. Quem desviar combustível pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. Na operação de hoje, dezenas de celulares e computadores foram apreendidos. O grupo vai responder por roubo e furto, receptação qualificada e organização criminosa. Em situações de violência dentro de casa, ter informação e acolhimento pode ser o primeiro passo para romper o ciclo de agressões. Em São Paulo, uma central de atendimento com policiais militares mulheres funciona 24 horas por dia para orientar e proteger as vítimas. Ele me agride com palavras, ele me bate, ele bota a culpa sempre em mim. Receber esse tipo de ligação é rotina na Polícia Militar de São Paulo. A chamada pode ser direcionada para a cabine lilás. Do outro lado da linha estão policiais mulheres treinadas para acolher vítimas de violência doméstica. Eu já pedi para ele ir embora, mas ele fala que não vai sair. Nesse serviço especializado, as policiais explicam como registrar um boletim de ocorrência, solicitar medida protetiva e encaminham a vítima para uma rede de abrigo. Em 2 anos, mais de 24 mil atendimentos já foram realizados. Algumas dessas mulheres, elas entram em contato com a gente porque realmente elas não sabem o que elas podem fazer após a violência, né? Elas não têm para onde ir e através do que ela passar para a gente consegue identificar e orientar ela para o que ela precisar. Até o ano passado, o atendimento funcionava em uma área compartilhada do Centro de Operações da Polícia Militar. Agora, a cabine lilás está nesse espaço reservado e com isolamento acústico. Aqui, as policiais têm mais privacidade para ouvir os relatos e transformar pedidos de socorro em proteção. Em São Paulo, as vítimas ainda podem usar o aplicativo SP Mulher Segura. Também é possível acionar o 190 e o canal 180, a Central Nacional de Atendimento à Mulher. Essa escuta é fundamental para romper o ciclo da violência. A Cindy sabe bem disso. Ela foi ameaçada de morte pelo ex-marido. Ele falava para mim que ele ia me colocar dentro da parede e que ia jogar cal e que nem os cães farejadores iriam encontrar o meu corpo. E aí eu adquiri uma síndrome do pânico. Com a ajuda de amigos e de uma ONG, Cindy começou a trabalhar, fez faculdade e pediu divórcio. Hoje compartilha informação com outras mulheres e mostra que é possível começar uma nova vida. A questão de ressignificar a dor. Porque da mesma maneira que eu vivi nesse relacionamento abusivo por não ter conhecimento. Porque quando a mulher sabe, ela se liberta. Então, através do conhecimento, eu consegui a minha liberdade. E você pode acessar esse serviço discando 190. O número de reprovados na prova prática para tirar a carteira de habilitação aumentou nos últimos 6 anos no Brasil. A gente vai te mostrar agora um levantamento exclusivo feito pelo R7. Ele mostra o seguinte: quase metade dos candidatos no Rio de Janeiro foi reprovada no exame para dirigir carros. Ansiedade e medo são os sentimentos de quem vai passar pela prova prática para tirar a carteira de motorista. Amanda está na segunda tentativa. Eu também fico muito nervosa, tenho dificuldade, aí estou tentando mais uma vez. O número de reprovados no exame do Detran para carros e motos cresceu nos últimos 6 anos no Brasil. É o que apontou um levantamento exclusivo feito pelo R7 via Lei de Acesso à Informação. Em 2019, a taxa de reprovados para as carteiras tipo A e B não chegava a 2%. Já no ano passado, o percentual para automóveis subiu para quase 7%. E o de motocicletas, 5,60%. O Rio de Janeiro lidera o ranking de reprovações no país. Em 2025, quase metade dos candidatos não passou no exame para dirigir carros. E mais de 30% não foram aprovados na habilitação para motos. A prova ela é muito psicológica. Ela é técnica, mas ela tem um fator psicológico muito grande. Então, o controle emocional, o controle do nervosismo do aluno conta muito. Foi o que aconteceu com Alexandre, que foi reprovado.
Tinha que entrar outro rapaz no banco de trás para poder eu dar seguimento na prova. Não parei o carro no ponto necessário e avancei e esqueci dele. O Ministério dos Transportes informou que vai fazer uma análise técnica dos dados para entender o aumento das reprovações e assim fazer ajustes na formação dos condutores. Algumas informações são importantes para se sair bem na hora do exame. Primeira dica, o aluno ficar tranquilo, tá bom? O aluno pensar naquilo que ele vai fazer na hora da prova. Ele pode estar falando a prova ali a todo momento. Seta, marcha, freio de mão. E olha para fora e é só ficar calmo. O Produto Interno Bruto do Brasil fechou ano passado com crescimento, mas o índice foi menor do que o registrado no ano anterior. O PIB, você sabe, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A maior força da economia, mais uma vez, esteve no campo. A agropecuária avançou quase 12%, com destaque para as safras recordes de milho e de soja. Em 2025, o Brasil também se tornou o maior produtor mundial de carne bovina, ultrapassando os Estados Unidos. O principal destaque do crescimento do ano passado realmente foi a atividade agropecuária, que só ela sozinha contribuiu com 33%, ou seja, 1/3 de todo o crescimento da economia. O desempenho do setor de serviços teve alta de 1,8%. Na indústria, o crescimento foi de 1,4%, puxado principalmente pela produção de petróleo e gás. Nesta empresa de embalagens, foi um ano de aumento da produção e de contratações. Se nós estamos vendendo embalagem, é porque alguém está comprando um produto embalado lá na ponta. E você, quando você imagina embalagem de papelão, você embala quase toda a cadeia de produtos. O PIB somou 12 trilhões e 700 bilhões de reais em 2025. Foi o 5º ano seguido de crescimento, mas dessa vez num ritmo menor. Depois de uma alta de 3,4% em 2024, a economia brasileira desacelerou e subiu 2,3% no ano passado. Resultado da taxa elevada de juros para conter a inflação. Com o crédito mais caro, o consumo das famílias avançou menos do que em 2024. A queda nas taxas de desemprego e a melhora na renda evitaram uma desaceleração maior. Empregos não tem milagre. Ou você cresce a economia para gerar emprego, ou não cresce o nível de emprego. Então, assim, é evidente que ele é dependente do ritmo do crescimento da economia. Para este economista, mesmo que os juros comecem a cair, o crescimento este ano tende a ser um pouco menor. A taxa de juros está muito alta. Quando a taxa de juros está muito alta, quem tem dinheiro consome menos, bota na poupança e investe. Quem tem dívida começa a ter que usar mais dinheiro para pagar as suas dívidas. Então acaba sobrando menos dinheiro para a atividade. O presidente Lula visitou hoje uma indústria farmacêutica no interior de São Paulo. No evento, o ministro da Saúde disse que o governo teme que o conflito no Oriente Médio atrase a chegada de insumos para remédios no Brasil. Lula usou equipamentos de proteção para conhecer as instalações da farmacêutica em Valinhos, no interior de São Paulo. O presidente viu de perto a linha de produção de medicamentos de alta complexidade. A empresa fornece frascos e seringas para o SUS e tem parcerias com institutos de pesquisa. O presidente foi acompanhado do vice Geraldo Alckmin e dos ministros do Planejamento Simone Tebet, da Fazenda Fernando Haddad e da Saúde Alexandre Padilha. No discurso, o presidente Lula exaltou a fabricação de medicamentos de alto custo no Brasil e lembrou que esses remédios são oferecidos de graça pelo SUS para pacientes em todo o país. Dê uma olhada nessas duas caixinhas aqui. Essa mais verde aqui tem 2 seringas aqui dentro. Ela custa exatamente R$6.000. Cada seringa. 12 mil reais. Se o cara for tomar, uma pessoa for tomar 2, vai gastar 12 mil reais. Como no Brasil, 90% do povo brasileiro ganha até 5 mil reais por mês, significa que 90% do povo brasileiro, se não existisse o SUS, não poderia comprar esse remédio. O ministro da Saúde disse que a guerra no Oriente Médio pode afetar a chegada de insumos farmacêuticos ao Brasil. Os princípios ativos vêm, por exemplo, da Índia, que pode ter circulação afetada.
Você tem uma parte que a cadeia logística vem para os aeroportos do Oriente Médio, então você pode ter até a mudança de rota, isso pode impactar nos custos. Então, toda a guerra faz mal à saúde, essa guerra pode fazer mal à saúde global. O presidente do Senado manteve a convocação do filho do presidente Lula para depor na CPMI do INSS. Cristina Lemos está com a gente e tem os detalhes. Oi, Cris. Boa noite, Edu. Mariana, vocês se lembram que foi naquela sessão da CPI que acabou em briga, em até agressão. Porque a gente lembra que a base governista, a partir daquele dia, decidiu ir ao presidente Davi Alcolumbre para pedir uma revisão na votação que determinou a quebra de sigilo e a convocação de Fábio Luiz Lula da Silva. Hoje, o presidente Davi Alcolumbre decidiu que está mantido o que foi votado na CPI. Davi Alcolumbre afirmou que não houve fraude na votação que terminou em confusão na semana passada. Esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. Com o anúncio de Alcolumbre, continua válida a decisão que quebrou os sigilos bancário e fiscal do filho do presidente Lula. A comissão que investiga desvios em aposentadorias e pensões solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, relatório de inteligência financeira sobre as movimentações de Lulinha entre 2022 e janeiro de 2026. Em nota, a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva nega a relação com o esquema do INSS. O presidente do Senado também manteve a quebra do sigilo do Banco Master entre 2015 e 2025. A Polícia Federal vai entregar à defesa de Daniel Vorcaro todo o conteúdo extraído do celular do banqueiro. O compartilhamento será feito porque os advogados devem ter acesso a todas as provas da investigação. Em nota, a defesa declarou que vai lacrar o material na presença de um tabelião, com o objetivo de respeitar o sigilo das apurações e evitar o vazamento de dados. Então, os governistas resolveram que não vão mais discutir a decisão do presidente Davi Alcolumbre. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. O Instituto Real Time Big Data divulgou uma pesquisa de intenções de voto na eleição para presidente da República, levantamento que foi encomendado pela Record. Na pesquisa estimulada, em que o pesquisador apresenta os nomes dos pré-candidatos, foram propostos 3 cenários para o primeiro turno. No primeiro cenário, Lula, do PT, tem 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, 32%. Ratinho Júnior, do PSD, 9%. Romeu Zema, do Novo, Aldo Rebelo, do DC e Renan Santos, do Missão, têm 2% cada um. Nulos ou brancos somam 7%. Não souberam ou não responderam, 7%. No segundo cenário proposto, Lula, do PT, tem 40% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, 34%. Eduardo Leite, do PSD, 4%. Romeu Zema, do Novo, 3%. Aldo Rebelo, do DC e Renan Santos, do Missão, aparecem com 2% cada. Nulos ou brancos somam 7%. Não souberam ou não responderam, 8%. Em um possível terceiro cenário, Lula, do PT, aparece com 40% dos votos. Flávio Bolsonaro, do PL, 33%. Ronaldo Caiado, do PSD, 5%. Romeu Zema, do Novo, 3%. Aldo Rebelo, do DC e Renan Santos, do Missão, têm 2% cada. Nulos ou brancos somam 7%, não souberam ou não responderam 8%. A pesquisa também simula cenários de segundo turno para a eleição presidencial.
Na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, os dois aparecem tecnicamente empatados. Lula com 42% dos votos e Flávio Bolsonaro com 41%. Nulos ou brancos somam 10%. Não souberam ou não responderam 7%. Já em um segundo turno com Lula e Eduardo Leite, Lula soma 46% dos votos e Eduardo Leite 35%. Nulos ou brancos alcançam 12%. Não souberam ou não responderam 7%. Em uma disputa entre Lula e Ratinho Júnior, Lula tem 43% das intenções de votos e Ratinho Júnior 39%. Os dois estão tecnicamente empatados. Nulos ou brancos somam 11%. Não souberam ou não responderam 7%. Já o cenário com Lula e Romeu Zema mostra Lula com 44% dos votos e Zema com 35%. Nulos ou brancos somam 13% e não souberam ou não responderam 8%. Com Ronaldo Caiado no segundo turno, Lula tem 45% das intenções de votos e Ronaldo Caiado 36%. Nulos ou brancos somam 12% e não souberam ou não responderam 7%. O Instituto Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. A Polícia Federal investiga uma agressão dentro de uma agência do INSS em Goiás. Um servidor público levou socos de um policial que acompanhava a mãe no atendimento. Câmeras de segurança mostram um policial de camiseta branca perto dos pais, no balcão de atendimento do INSS. Por outro ângulo, é possível ver que o homem está armado. Ele anda pelo saguão, dá a volta no balcão e, de repente, agride um funcionário do INSS de 73 anos. Depois de ser rendido, ainda aponta a arma para outras pessoas. O servidor sofreu ferimentos no rosto e foi levado ao hospital. Segundo o gerente da agência em Goiânia, o policial chegou alterado para o atendimento, que aconteceu nesta segunda-feira. Ele já chegou na agência gravando, filmando, a área externa e foi extremamente agressivo na triagem com os profissionais ali do atendimento e questionando com relação à perícia da mãe dele, que no caso tinha sido cancelada. O homem fugiu logo depois de bater no servidor do INSS. Ele é policial civil e antes da agressão estava afastado do trabalho por motivo de luto. A Polícia Federal investiga o caso. Segundo o Sindicato dos Servidores do INSS, a perícia da mãe do policial foi cancelada pelo próprio advogado dela. E o funcionário agredido estava tentando remarcar uma nova data. É uma fila para esperar, né? As pessoas às vezes ficam exaltadas, gritam, né? E tentam direcionar, e essa raiva é direcionada para quem está lá, né, no atendimento. Foi um ato assim que é sem precedentes. Em meio à guerra com o Irã, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão garantir a segurança para o transporte marítimo de petróleo pelo Golfo Pérsico. Quem tem os detalhes direto da Casa Branca é Matias Brotero. Oi, Matias, boa noite para você. Como é que isso deve funcionar, hein? Oi, Edu. Oi, Mariana. Uma ótima noite a vocês e a todos que nos acompanham no Jornal da Record. O presidente disse que, se necessário, a Marinha Americana pode escoltar petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Trump disse que espera uma queda no preço do petróleo depois que a operação militar terminar. As declarações foram dadas um dia depois do Irã ter fechado o Estreito de Hormuz, por onde passam ali 20% de todo o petróleo negociado no mundo. Bem, também hoje o secretário de Estado, Marco Rubio, voltou a se reunir com parlamentares da Câmara e do Senado para prestar esclarecimentos sobre a guerra. Nesta semana, a gente lembra, o Congresso pode votar resoluções que estabelecem limites ao uso da força militar. E uma última informação, segundo a imprensa americana, um ataque com drones iranianos atingiu um posto da Agência de Inteligência dos Estados Unidos na capital da Arábia Saudita. A CIA informou que não vai comentar. Edu e Mariana. Obrigada, Matias, pelas informações.
O consulado americano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, também foi alvo de um ataque com um drone iraniano. Os Estados Unidos ordenaram o fechamento de 3 embaixadas na região por causa das ameaças. Um morador registrou o momento em que um drone iraniano atinge o consulado americano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O ataque não deixou feridos e o incêndio foi controlado. Esta é a 4ª instalação americana a sofrer bombardeios do Irã. Em Riad, na Arábia Saudita, o entorno da embaixada americana amanheceu calmo, apesar dos ataques na madrugada. 2 drones provocaram incêndios em algumas instalações. Os Estados Unidos suspenderam as atividades no prédio. As embaixadas do Kuwait e da Jordânia também foram alvo de drones iranianos. A instalação na Jordânia segue em operação, mas os funcionários não essenciais vão deixar o país. Em meio à escalada de tensão entre o Hezbollah e Israel, a representação americana no Líbano também suspendeu as atividades. Os Estados Unidos anunciaram que vão fretar voos a partir dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita e da Jordânia. Washington ainda organiza planos de retirada em outros 11 países da região do conflito. O secretário de Estado Marco Rubio disse que mais de 9.000 americanos já deixaram esses locais e que ao menos 1.500 ainda aguardam para sair. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram a criação de um corredor seguro, com o apoio de países vizinhos para a retirada de viajantes. 17.000 já partiram em mais de 60 voos desde domingo. Os Estados Unidos e Israel atacaram hoje a Assembleia dos Peritos, a sede do órgão responsável por escolher o próximo líder supremo do Irã. As autoridades iranianas afirmaram que ninguém ficou ferido. De acordo com o Irã, os 88 ayatolás que compõem o órgão não utilizavam o espaço durante a ofensiva. Ao bombardear a sede da chamada Assembleia dos Peritos, Israel e os Estados Unidos demonstram que nenhuma instituição do regime está protegida. O ataque acontece no momento em que o país tenta se reorganizar após a morte do líder supremo Ali Khamenei. Ele ocupava o cargo desde 1989 e concentrava toda a autoridade política e religiosa do país. Apesar de o Irã ter um presidente, é o líder supremo que tem o poder de veto sobre todas as decisões do regime. O órgão é responsável por definir o sucessor de Khamenei e fiscalizar a atuação dele. Segundo a Constituição, a escolha deve acontecer em até 3 meses. Os Estados Unidos eliminaram Ali Khamenei, o líder supremo, o chefe das forças de segurança, o conselheiro de defesa e comandantes da Guarda Revolucionária do Irã. Mesmo sob ataques, a Assembleia, que vai escolher o novo líder supremo do Irã, se reúne de forma virtual. O governo iraniano afirma que o processo de sucessão já está na reta final, mas o país segue governado por um conselho interino. Mojtaba Khamenei, filho do antigo líder religioso, é cotado como um possível sucessor. A Europa reforça a segurança no Mediterrâneo enquanto o conflito se expande. Reino Unido, França e Grécia enviaram navios e sistemas antimísseis para o Chipre para proteger as bases militares de ataques por drones. Ao mesmo tempo, os governos europeus preparam planos de emergência utilizando a ilha do Chipre como ponto de apoio logístico. E com essa tensão cada vez maior no Oriente Médio, especialistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que o preço do petróleo pode subir ainda mais nos próximos dias. A lei da oferta e da procura vive uma forte influência da guerra no Oriente Médio. Como o Irã bloqueou a passagem de navios no Estreito de Hormuz, a oferta de petróleo diminuiu no mundo. Mas o interesse dos países em comprar esse petróleo se manteve. Por isso, o preço tem subido nos últimos dias. O barril ficou mais caro para equilibrar a procura e a oferta disponível. Nesta terça-feira, o barril chegou a $85. Preços hoje, você está observando preços subindo e muito voláteis. Isso quer dizer que o mercado está se ajustando.
Nós estamos vivendo um quadro de incertezas. Ao menos 20% da produção de petróleo vem do mundo árabe. Com o bloqueio iraniano, os navios ficam vulneráveis a ataques. A Petrobras disse que possui rotas alternativas à região do conflito e que não há risco de interrupção das importações e exportações neste momento. Embora seja um grande exportador de petróleo, o Brasil importa diesel, que é o principal combustível do transporte de carga no país. Segundo especialistas, no cenário atual, o preço deve aumentar em breve. Primeiro, nas regiões mais distantes das refinarias. O diesel está subindo muito no mercado internacional. Isso afeta a oferta de diesel direta e indiretamente. Se você tem menos petróleo, vai ter menos diesel. Mais para dentro do país, é muito dependente de importação, principalmente centro-norte. O fato é que se esse patamar continuar elevado por algum tempo, inevitavelmente o preço acaba batendo na bomba e todo mundo acaba pagando a conta. Especialistas estimam que os valores podem subir nas bombas em cerca de 4 semanas. Um reajuste que deve pressionar a inflação com o aumento dos custos com transporte e alimentos. Amanhã, Palmeiras e Novo Horizontino começam a decidir o Paulistão. Bruno Lohance e os dois técnicos finalistas estão vivendo um momento especial na carreira. Absolutamente especial. Chegar à decisão do principal estadual do país, né, Mariana? Abel Ferreira pode se tornar o treinador mais vencedor da história do Palmeiras. Já Anderson Moreira busca o título estadual mais importante do país pelo Novo Horizontino. Ele foi campeão estadual 5 vezes e conquistou 3 taças da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora, Anderson Moreira pode conquistar o título que sempre sonhou. A gente sabe que é um momento muito especial, né? Uma equipe do interior, conseguir chegar a uma final é um feito já, né? Então a emoção é grande. Como técnico, o time do interior de São Paulo tem a melhor campanha do Paulistão e busca o título inédito que a cidade de Novo Horizonte teve a chance de conquistar em 1990. Mas naquela final, o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, comandado por Nelsinho Batista, perdeu para o Bragantino, de Vanderlei Luxemburgo. Para o técnico do Palmeiras, as finais do Paulistão também trazem uma oportunidade. Se for campeão, Abel Ferreira poderá provar o que já é para muitos torcedores: o técnico mais vencedor da história do clube. Em pouco mais de 5 anos e com 376 jogos disputados, o português soma 10 conquistas. A mesma quantidade de Oswaldo Brandão, nas 5 vezes em que comandou o clube. Ando no futebol e na vida à procura de ser o melhor que eu consiga ser, ajudar os que estão ao meu lado a ser cada vez melhor, a cuidar. É isso que eu procuro fazer, o resto é consequência. Amanhã eles se enfrentam. O jogo será em Barueri e a gente vai mostrar ao vivo a partir das 7h45 da noite, aqui na Record, no R7 e no Record Plus. É a oportunidade de encaminhar uma vantagem para sabermos no domingo como eles serão lembrados na história. A seleção vai ter um desfalque importante para a Copa. O atacante Rodrigo, do Real Madrid, sofreu uma lesão grave no joelho e está fora do Mundial. Rodrigo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho na partida contra o Getafe ontem pelo Campeonato Espanhol. Nas redes sociais, a CBF desejou boa recuperação ao jogador. Rodrigo também se pronunciou. Ele afirmou passar por um dos piores dias da vida. Há 100 dias do início da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre a preparação da seleção brasileira. Temos que fazer avaliação dos jogadores que estão jogando, dos jogadores que estão lesionados, que estão recuperando. Eu tenho a certeza que vamos a fazer um Mundial de um nível muito alto. Mariana, Edu. Agora é paciência para o Rodrigo. Obrigada, Bruno. Decisão na Record, hein? Amanhã o nosso encontro é mais cedo por isso, às 7 da noite, por causa do primeiro duelo dessa decisão do Campeonato Paulista. As reportagens de hoje estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Agora você fica com a novela Coração de Mãe e logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.